Eu preciso que você preste atenção em cada palavra que vou te dizer agora. Não desvie o olhar, não permita que nada te distraia, porque o que está prestes a ser revelado não é uma mensagem comum. É um alerta, um chamado urgente, vindo diretamente do coração de Deus para o seu coração. Há algo acontecendo nos bastidores da sua vida, algo que você não consegue ver com seus olhos, mas que já está em movimento. Uma sombra tenta se aproximar da sua casa, da sua família, e o céu inteiro se levantou para te avisar. Prepare-se. Não é para te assustar, é para te acordar. O que será dito aqui pode ser o divisor de águas entre o que poderia ter acontecido e o que Deus vai impedir que aconteça. Fique comigo até o final, porque cada palavra carrega um propósito que pode mudar tudo. Você já sentiu aquele peso inexplicável no peito, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando tudo parece normal? Já olhou para sua casa, para sua família, e teve aquela sensação de que precisava orar mais, proteger mais, mesmo sem entender o porquê? Isso não é uma coincidência. É o Espírito de Deus te chamando para uma posição de alerta, porque existe uma batalha invisível sendo travada agora mesmo. Alguém deseja que o caos encontre sua porta. Alguém deseja que a paz da sua casa seja abalada. Mas antes que qualquer coisa possa acontecer, o céu decidiu intervir. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: eu já providenciei um grande livramento. Mas você precisa ouvir cada palavra que vou liberar sobre você. Você pensa que certas coisas que deram errado recentemente foram apenas azar? Não foram. Pequenas discussões que começaram do nada, doenças que surgiram de repente, problemas financeiros que você não viu chegando. Nada disso foi por acaso. O inimigo tem plantado sementes em silêncio, tentando criar rachaduras em áreas da sua vida que você considera seguras. Mas eu sou o Deus que vê o oculto e sonda o profundo. E antes que o inimigo possa colher o que plantou, eu venho com a minha mão poderosa para arrancar pela raiz tudo aquilo que não plantei. Não subestime este momento. Não trate essas palavras como algo comum. O que você faz com esta revelação pode determinar o futuro da sua casa. Agora, escute bem. Existe um nome, uma situação, um detalhe específico que você tem ignorado. Algo que você sente, mas não quer enfrentar. Pode ser alguém que você confiou, uma amizade que parece inofensiva, mas que carrega intenções escondidas. Pode ser um hábito que você acha inofensivo, mas que tem aberto brechas espirituais. O inimigo trabalha com sutilezas, mas eu sou o Deus que revela o encoberto e traz à luz o que está escondido. Este alerta não é para causar medo, é para despertar o seu discernimento. O livramento que eu preparei para você está diretamente ligado à sua obediência em prestar atenção aos sinais que tenho te dado. Você se lembra das vezes em que quase aconteceu algo grave, mas de repente houve uma mudança inesperada? Aqueles momentos em que você disse: nossa, foi por pouco. Não foi por pouco. Fui eu que coloquei um anjo no seu caminho. Fui eu que mudei o curso dos acontecimentos sem que você percebesse. Mas agora, a ameaça não está do lado de fora, ela tenta se infiltrar dentro. Por isso, estou te chamando para se levantar em oração como nunca antes. Feche as brechas, vigie. Não ignore a inquietação que você sente no coração, porque ela é o eco do meu espírito te alertando. O problema não é o que está acontecendo lá fora, é o que está tentando encontrar espaço dentro do seu coração, da sua mente, da sua casa. O inimigo sabe que, se ele não conseguir entrar pela porta da frente, ele vai tentar pelas janelas da desatenção. Cuidado com o que você tem permitido entrar na sua mente, com as palavras que você tem tolerado, com as influências que parecem inofensivas. Eu sou o Deus que guarda a sua entrada e a sua saída, mas você precisa fechar as portas que o inimigo tenta usar contra você. Agora,
Se você está sentindo o seu coração acelerar, se suas mãos estão suando, se há uma pressão inexplicável no seu peito, não ignore isso. Isso não é apenas emoção. É o céu confirmando que esta mensagem é para você. O inimigo queria que você não a ouvisse até o final. Queria que você se distraísse, mas você ainda está aqui. E isso significa que você está prestes a receber a chave para o seu livramento. Compartilhe esta mensagem com quem você sente que também precisa ouvir. Não guarde o que pode salvar uma vida. E mais, se você sente que Deus está falando diretamente com você, escreva nos comentários uma palavra de fé. Declare que você está atento, que você está preparado. Isso não é só sobre engajamento, é um ato de concordância espiritual. Quando você escreve, você está colocando para fora o que o céu está ativando dentro de você. E se ainda não fez isso, se inscreva para continuar recebendo alertas e direções que podem ser exatamente o que você precisa nos momentos certos. Eu sei que o seu coração está acelerado agora. Não é por acaso. Há algo dentro de você que reconhece a verdade quando ela é pronunciada com o peso da eternidade. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Essas palavras estão atravessando o tempo e o espaço porque foram preparadas para o seu momento exato. Não existe coincidência quando se trata do agir de Deus. Você não está ouvindo isso por acaso. Algo maior está acontecendo. Há um mover invisível ao seu redor e você precisa entender. O que parecia apenas uma mensagem qualquer é, na verdade, um aviso do céu para proteger aquilo que você mais ama. Existe uma força silenciosa tentando se infiltrar nos detalhes da sua rotina. Não é óbvia, não bate na porta de forma escandalosa. Ela se esconde em pequenas concessões, em momentos de distração, em pensamentos que você achou inofensivos. O inimigo não precisa de grandes portões abertos, basta uma fresta. E é sobre essa fresta que Deus está te alertando hoje. Porque Ele já viu o que você ainda não viu. Ele já percebeu o que você ainda não percebeu. E antes que qualquer coisa se materialize, Ele está te chamando à consciência, ao despertar. Você pode até pensar, mas minha vida está tranquila, nada de grave está acontecendo agora. E é exatamente aí que mora o perigo. O maior risco está na falsa sensação de segurança, enquanto uma tempestade se forma além do horizonte. O céu não envia avisos para o óbvio. Ele fala antes da crise, para que você esteja pronto quando ela tentar se manifestar. O que parece paz agora pode ser apenas o silêncio antes da tentativa do inimigo. Mas Deus te ama tanto que não vai permitir que você seja pego de surpresa. Existe algo que você tem negligenciado, algo que precisa da sua atenção. Talvez seja uma relação desgastada, uma palavra não dita, um perdão não liberado. Talvez seja uma área da sua vida espiritual que você deixou enfraquecer, achando que estava tudo bem. O perigo nunca começa grande. Ele se disfarça de normalidade até que seja tarde demais, mas ainda não é tarde. O fato de você estar ouvindo esta mensagem é a prova de que ainda há tempo. Tempo para agir, para mudar, para se posicionar. Pare por um segundo e reflita. Quantas vezes você sentiu aquela intuição estranha, aquela sensação de que precisava orar mais, se proteger mais, mas ignorou porque parecia exagero? E depois, quando algo deu errado, você pensou, eu sabia que tinha algo errado. Isso não é apenas intuição, é o Espírito de Deus falando com você, tentando te alertar antes que o mal alcance o seu destino. E agora, Ele está gritando em silêncio através destas palavras. Preste atenção, não ignore. E aqui está o que você precisa entender com urgência. O inimigo trabalha nas sombras, mas Deus revela a verdade àqueles que estão dispostos a enxergar. O que você vai fazer com essa revelação? Vai deixar passar como se fosse apenas mais uma mensagem motivacional?
ou vai agir sabendo que pode ser o próprio Deus te dando a chance de mudar o desfecho da história. Não é um acaso, não é coincidência, é um chamado para que você levante uma muralha de proteção espiritual sobre a sua casa. Escreva isso como um ato de fé. Eu estou atento, o mal não terá poder sobre a minha casa. Não é apenas uma frase, é uma declaração no mundo espiritual. É como cravar uma estaca no chão e dizer: aqui não, na minha casa não, na minha família não. Cada palavra que você escreve com fé tem o poder de ecoar no invisível, porque Deus honra o coração que responde ao chamado dele. E lembre-se do que está escrito em Salmos 91:7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa não é para quem vive distraído, é para quem está em posição de alerta, com o coração firme e os olhos abertos. O mal pode até tentar se aproximar, mas não encontrará brechas, porque você estará coberto, guardado, protegido. Agora, pare e olhe ao seu redor. O que você tem deixado passar despercebido? O que parece pequeno, mas pode ser a semente de algo que crescerá e trará consequências? Talvez seja a falta de diálogo dentro de casa, um distanciamento emocional que você achou normal, mas que está criando espaço para o desentendimento. Talvez seja uma decisão adiada, uma escolha que você sabe que precisa fazer, mas que tem postergado por medo ou comodismo. Deus está dizendo: eu já providenciei o livramento, mas você precisa se mover. O livramento está pronto, mas ele precisa da sua ação, da sua decisão de não ser passivo diante do alerta. O que você faz hoje pode impedir uma dor amanhã. O que você decide agora pode preservar a paz que você achava garantida. A proteção de Deus não é uma barreira invisível que funciona automaticamente enquanto você vive de forma displicente. É uma parceria. Você faz a sua parte no natural e Ele faz o impossível no espiritual. Você vigia, ora, se posiciona, e Ele age onde você não pode alcançar. Talvez você esteja pensando: mas eu não tenho forças, estou cansado, já tentei tanto. E é aí que Deus te lembra: não é pela sua força, é pela minha. O que você não consegue fazer sozinho, eu faço. O que parece impossível para você, eu torno possível. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa fechar a porta que está entreaberta. Precisa olhar para dentro e identificar onde o inimigo tem tentado plantar suas sementes. Você sabe do que estou falando. No fundo, você sabe. Não é uma grande revelação. É algo que o seu coração já percebeu, mas que você tem evitado enfrentar. Talvez por medo de mudar, por medo de confrontar. Mas saiba disso. O medo é a maior arma do inimigo. Ele quer que você tenha medo de agir, medo de falar, medo de decidir, porque enquanto você estiver paralisado pelo medo, ele se move livremente. Mas hoje, Deus está quebrando esse ciclo. Hoje, você não está ouvindo uma mensagem qualquer, você está ouvindo um chamado do céu para se levantar, para orar, para vigiar, para proteger o que é seu. O inimigo pode ter planos, mas o céu tem um decreto sobre a sua vida: proteção, livramento, vitória. E se você chegou até aqui, é porque Deus queria que você ouvisse cada palavra. Porque o que está em jogo não é pequeno. O que está em jogo é o futuro da sua casa, a paz da sua mente, a segurança do seu coração. Não ignore o chamado, não trate como algo comum. O céu está te chamando para um nível mais alto de discernimento, de sensibilidade espiritual. Escute com atenção, porque o que está sendo dito agora é mais do que palavras. É um eco direto do céu, atravessando o tempo para alcançar você neste exato momento. Não se trata de uma mensagem bonita para te confortar, mas de um alerta urgente. Algo está sendo desenhado nos bastidores da sua vida, e mesmo que você ainda não consiga ver, os reflexos disso já estão tocando áreas da sua existência. O inimigo trabalha em silêncio, nas pequenas brechas que passam despercebidas,
enquanto você está ocupado com a rotina, as preocupações do dia a dia, com a correria que muitas vezes te impede de perceber o que está por trás do óbvio. Talvez você esteja vivendo exatamente assim agora, focado em resolver problemas financeiros, preocupado com a saúde de alguém da sua família, tentando manter o equilíbrio em relacionamentos que parecem estar por um fio. E enquanto você tenta apagar incêndios visíveis, o verdadeiro perigo está crescendo, onde seus olhos ainda não alcançaram. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu intervir antes que o mal possa se concretizar. Ele não espera o caos se instalar para agir. Ele revela o que está escondido, porque o seu amor é um escudo que te cerca mesmo quando você não percebe. Você já se perguntou por que sente aquele desconforto inexplicável quando tudo parece estar normal? Por que em certos dias o coração aperta sem motivo aparente? Isso não é apenas cansaço ou estresse. Muitas vezes é o Espírito de Deus sussurrando que há algo que precisa da sua atenção. O inimigo não faz barulho quando quer entrar. Ele se esconde na rotina, na pressa, no descuido. Mas Deus, que é luz, expõe o que está oculto. O que você está ouvindo agora não é um acaso. É uma convocação para que você abra os olhos espirituais e perceba o que está além da superfície. E você sabe o que é mais poderoso nisso tudo? O fato de que Deus já providenciou o livramento antes mesmo de o perigo se manifestar. O alerta não vem com o peso do medo, mas com a força da preparação. A vitória já está decretada, mas ela se torna visível quando você decide se posicionar. O céu está em movimento ao seu favor, mas existe uma parte que só você pode fazer: vigiar, orar, proteger o que é sagrado para você. Agora, reflita: o que você tem negligenciado? Existe uma porta aberta que precisa ser fechada? Talvez seja um relacionamento que, aos poucos, tem minado sua paz. Talvez seja o desânimo espiritual que você normalizou, achando que é apenas uma fase. O problema das fases é que, se não forem interrompidas, se transformam em ciclos. E ciclos podem se tornar prisões. Mas o que Deus quer hoje é quebrar qualquer ciclo que o inimigo tenha tentado estabelecer na sua vida. Declare agora, com convicção, nos comentários, como um ato de fé: eu sou guardado pela luz de Deus. Nenhuma escuridão terá espaço na minha casa. Essa declaração não é apenas um gesto simbólico. Quando você escreve, você está materializando no mundo físico uma verdade espiritual. Está dizendo ao invisível que você está atento, vigilante, em posição de resistência contra qualquer influência que não venha de Deus. Lembre-se do que diz em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso não significa que as armas não serão forjadas. Significa que elas não terão poder sobre você. Mas essa promessa é ativada quando você decide estar consciente, quando entende que a proteção de Deus não é passiva, ela é uma aliança entre o seu posicionamento e o poder divino. O problema é que muitas vezes o inimigo não tenta te derrubar com ataques óbvios. Ele usa o cansaço emocional, a distração com coisas pequenas, a normalização do que, aos poucos, enfraquece sua fé. Por isso, Deus está te chamando para um despertar espiritual. Não é para viver assustado, mas para viver consciente. O que está em jogo é a paz da sua casa, a estabilidade da sua mente, o equilíbrio do seu coração. Agora pense: quantas vezes você ignorou pequenos sinais achando que não eram importantes? Um comentário que te incomodou, mas você deixou passar. Um sentimento de inquietação que você abafou com a rotina. Pequenos desconfortos que, na verdade, eram alertas divinos. O problema nunca começa grande. Ele cresce na ausência da atenção. Mas hoje, essa ausência foi quebrada. O céu está te chamando de volta ao lugar de vigilância.
Talvez você esteja lembrando agora de algo específico, uma situação, uma pessoa, uma decisão que você tem adiado. Não ignore essa lembrança. O Espírito de Deus está te guiando para perceber onde você precisa agir. Às vezes, o livramento não acontece com um milagre espetacular, mas com uma decisão sábia, uma escolha feita no tempo certo, uma oração feita no momento exato. Você não precisa ter todas as respostas agora. O que Deus quer de você é um coração disposto. Ele não espera perfeição, ele espera atenção. E é isso que você está dando agora. A sua disposição em ouvir até aqui já é um ato de fé, porque o inimigo queria que você se distraísse, que achasse que não era para você. Mas você permaneceu, e isso já é uma vitória. Pense em algo. Quando foi a última vez que você orou de verdade pela sua casa? Não de forma automática, mas com a consciência de que suas palavras criam cercas espirituais ao redor da sua família. Às vezes, nos acostumamos tanto com a rotina que esquecemos do poder que existe em uma oração sincera. Uma oração pode mudar o ambiente, pode desfazer armadilhas que você nem sabia que estavam sendo preparadas. E se você está se sentindo fraco, sem forças para orar, saiba que o simples ato de reconhecer essa necessidade já é o começo da mudança. Deus não rejeita um coração que se volta para Ele, mesmo que em silêncio, mesmo que com um sussurro. O que importa é a disposição do seu espírito. Ele entende até mesmo as lágrimas não derramadas, os gritos que você engoliu, as palavras que você quis dizer, mas não conseguiu. Agora, respire fundo. Sinta o peso da presença de Deus te cercando neste momento. Não é uma sensação qualquer. É a confirmação de que você está exatamente onde deveria estar, ouvindo exatamente o que precisava ouvir, e há mais. Muito mais, porque o que Deus começou a revelar aqui é apenas o início de algo que vai transformar a forma como você enxerga a sua vida, a sua casa, o seu propósito. Agora que você chegou até aqui, quero que respire profundamente e preste ainda mais atenção, porque o que está prestes a ser revelado carrega um peso de propósito que talvez você nunca tenha experimentado antes. Cada detalhe da sua vida, cada momento de silêncio, cada lágrima que ficou escondida, tudo tem um significado no cenário maior que Deus está desenhando para você. Não existe acaso. O céu não trabalha com sorte, ele trabalha com destinos cuidadosamente alinhados. E o fato de você estar ouvindo isso agora é uma prova viva de que o céu está em movimento a seu favor, mesmo que você ainda não consiga ver. Existe uma linha invisível que conecta o que você sente hoje ao que Deus está preparando para o amanhã. Só que, entre o agora e o futuro, existe um espaço chamado decisão. E é nesse espaço que o inimigo tenta agir. Não com explosões óbvias, mas com sussurros sutis, com distrações que parecem inofensivas. Ele não precisa derrubar portas quando consegue convencer você a deixá-las entreabertas. E é por isso que esta mensagem está sendo entregue a você, para fechar o que precisa ser fechado, para blindar o que precisa ser protegido. Às vezes, o maior perigo não está no que você vê, mas no que você escolhe ignorar. Pode ser aquela sensação de desconforto quando certas conversas acontecem, aquela intuição que você descarta como se fosse apenas um pensamento passageiro. Mas nada é apenas quando falamos do que Deus está tentando te mostrar. O discernimento espiritual não grita, ele sussurra. E o que você faz com esses sussurros define se você estará preparado ou vulnerável. Imagine agora a sua casa, não apenas o lugar físico, mas o ambiente espiritual que existe ali. O que tem sido permitido entrar? Quais palavras têm sido repetidas? Que tipo de atmosfera tem sido criada mesmo nos momentos de silêncio?
O inimigo não precisa estar presente fisicamente para causar estragos. Basta que existam portas abertas em forma de ressentimentos não resolvidos, mágoas acumuladas, falta de perdão escondida atrás de sorrisos forçados. O Espírito de Deus está dizendo algo muito específico agora. Eu te alertei porque existe uma brecha que precisa ser fechada imediatamente. Não amanhã, não depois, mas agora. E você sabe exatamente do que estou falando, porque enquanto lê essas palavras, o seu coração já trouxe à tona a área da sua vida que tem sido negligenciada. Pode ser uma relação que precisa ser restaurada, uma conversa que você tem evitado, ou uma oração que você sabe que deveria ter feito há muito tempo. Se você está sentindo o peso desta verdade, declare nos comentários como um ato de fé e compromisso espiritual. Eu fecho toda a brecha em minha vida. O mal não terá espaço na minha casa. Não é sobre engajamento, é sobre ativação espiritual. Suas palavras escritas com fé se tornam uma declaração no reino invisível, um decreto de que você está ciente, desperto e determinado a proteger o que Deus te confiou. Lembre-se do que está escrito em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que o que você enfrenta muitas vezes não é o problema em si, mas a raiz invisível que alimenta esse problema. É por isso que o discernimento é tão essencial. O inimigo quer que você lute no nível superficial enquanto ele trabalha na raiz. Mas Deus está te levando mais fundo agora. E sabe o que é mais poderoso? O fato de que você não precisa lutar sozinho. O céu inteiro está pronto para se mover ao seu favor assim que você der o primeiro passo. O que parece um desafio intransponível na sua força é, na verdade, uma oportunidade para Deus manifestar o impossível. Mas Ele precisa da sua permissão para agir nas áreas que você insiste em manter fechadas até para Ele. Quantas vezes você orou pedindo proteção, mas não percebeu que proteção também envolve decisões práticas? Não basta pedir que Deus guarde sua casa se você permite, através de palavras negativas, ressentimentos ou escolhas impulsivas, que o inimigo encontre espaço para agir. A fé não é passiva, ela é uma resposta ativa ao chamado de Deus. Agora, pare por um momento e reflita. O que você precisa fazer hoje para alinhar sua vida com essa verdade? Talvez seja desligar por um tempo o ruído ao seu redor, se afastar de vozes que só alimentam medo e dúvida. Talvez seja buscar reconciliação onde há divisão, ou simplesmente se ajoelhar e orar com uma sinceridade que você há muito tempo não experimenta. Não pense que é tarde demais. O fato de você estar aqui, lendo até agora, é a prova de que ainda há tempo. Deus não desperdiça alertas. Se Ele está falando, é porque há algo que pode ser transformado, restaurado, protegido. O futuro da sua casa, da sua paz, da sua vida espiritual está sendo moldado agora, neste exato momento, enquanto você permite que estas palavras encontrem espaço no seu coração. Você já parou para pensar que o livramento que você pediu pode estar acontecendo exatamente agora, através deste alerta? Nem todo livramento vem em forma de milagres visíveis. Alguns vêm em forma de instruções simples, mas poderosas. O problema é que muitos ignoram o simples esperando o espetacular. Mas Deus está te mostrando que o extraordinário começa na obediência ao ordinário. Talvez você tenha orado pedindo um sinal, uma resposta, e aqui está ela. Claramente, sem rodeios, direta ao ponto. O que você faz a partir daqui é o que define o impacto dessa mensagem na sua vida. Você pode tratá-la como apenas mais um texto motivacional, ou pode reconhecer que cada palavra foi guiada pelo Espírito para alcançar exatamente o seu coração, na sua situação,
no seu momento. Agora, preste ainda mais atenção. Existe algo específico que você precisa fazer. Um passo concreto. Não se trata apenas de sentir, trata-se de agir. O inimigo quer que você fique paralisado na reflexão, mas Deus está te chamando para a ação. O que é que você sabe que precisa mudar agora? O que está sendo revelado em seu coração enquanto você lê estas linhas? O mais importante é entender que você não está ouvindo isso por acaso. Há uma urgência espiritual nesta mensagem, porque o céu está alinhado com o seu tempo. O inimigo pode até ter tentado acelerar situações para te pegar desprevenido, mas Deus chegou antes. O alerta foi dado. O livramento já está preparado. Agora é sua vez de se posicionar. E aqui está algo para você lembrar. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar em quem as tem. Deus nunca te chamaria para algo que Ele não estivesse disposto a sustentar junto com você. O que Ele espera é que você diga sim. Um simples sim tem o poder de mudar o curso da sua história. O que você está sentindo agora não é apenas o impacto de palavras bem colocadas. É algo mais profundo, mais forte, que atravessa a barreira da lógica e toca direto na essência da sua alma. Há uma razão para o seu coração estar inquieto neste momento. Essa sensação é a confirmação de que o céu está em sintonia com a sua realidade. Não importa onde você esteja, o que esteja enfrentando ou o quanto tentou ignorar certos sinais. Deus decidiu interromper a sua rotina para te entregar um aviso que pode ser o divisor de águas na sua vida. Você já percebeu como em certos momentos a vida parece se organizar de uma forma estranha, como se tudo estivesse tentando te levar a uma conclusão que você resiste em aceitar? Pequenos detalhes começam a se repetir. Vozes diferentes trazem a mesma mensagem e, de alguma forma, você sente que precisa prestar atenção. Isso não é coincidência. É o cerco da graça de Deus se fechando ao seu redor, não para te aprisionar, mas para te proteger de um perigo que você ainda não consegue enxergar. O que está acontecendo agora é exatamente isso. Esta mensagem está cercando você com verdades que talvez você tenha evitado por medo de encarar. Mas não há mais espaço para a negação. O tempo da complacência acabou. O alerta foi soado. E não há como fingir que você não ouviu. Ignorar seria como ver a maré subindo e se recusar a se mover, acreditando que a água nunca vai alcançar seus pés. Mas vai. Se você não agir agora, o que está à distância pode se aproximar mais rápido do que você imagina. Deus não revela algo para gerar pânico. Ele revela para preparar. O aviso que chega antes da tempestade é o maior ato de amor que você pode receber. Porque Ele poderia simplesmente deixar você seguir sem saber, mas o amor dele não permite isso. O que está em jogo aqui não é apenas o presente. É o futuro da sua casa, da sua paz, da sua saúde emocional e espiritual. O inimigo quer que você pense que é só mais uma fase difícil, mas não é. Há algo mais profundo acontecendo e você precisa estar consciente disso. Se você sente o peso desta verdade, declare com convicção nos comentários: eu me levanto em fé e a minha casa está guardada sob a proteção de Deus. Não é uma simples frase. É um ato de resistência espiritual. É uma maneira de você dizer ao mundo visível e invisível que está atento, que não será pego de surpresa, que reconhece o mover de Deus mesmo quando ele vem disfarçado de um simples aviso. Agora, escute com atenção. Existe uma porta que você deixou aberta. Talvez não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Pode ser um ressentimento que você acha que já superou, mas que ainda vive escondido em algum canto do seu coração. Pode ser um relacionamento que você sabe que está te afastando da sua paz, mas que você mantém por medo da solidão. Pode ser um hábito que parece inofensivo, mas que tem roubado o seu tempo, a sua energia, o seu foco. Deus está dizendo:
Feche essa porta antes que o que está do lado de fora tenha a chance de entrar. O problema com portas abertas é que nem sempre você percebe o momento em que algo atravessa o limite. O inimigo não entra correndo. Ele se arrasta silenciosamente, esperando que você esteja distraído o suficiente para não perceber. E quando você finalmente vê, ele já criou raízes onde antes havia espaço apenas para a paz. Lembre-se do que está escrito em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui não é apenas o centro das emoções, é o núcleo da sua essência, o lugar onde as decisões mais importantes são formadas. O inimigo sabe disso. Ele não está interessado apenas em causar problemas externos. Ele quer infiltrar-se no seu interior, porque sabe que se controlar o seu coração, controla as suas escolhas. Mas hoje, Deus está te dando a chave para fechar o que precisa ser fechado e trancar o que precisa ser protegido. O poder da escolha ainda está em suas mãos. E não importa o quão longe você tenha permitido que certas coisas avançassem. O momento de interromper esse ciclo é agora. O que você decide hoje pode mudar o curso de toda a sua história. Talvez você esteja pensando, mas eu não sei por onde começar. Sinto que estou perdido. E é exatamente aí que a graça de Deus se manifesta com mais força. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa dar o primeiro passo. O restante, Ele faz. O que você vê como um abismo intransponível é, na verdade, o espaço perfeito para Deus construir uma ponte. Ele não espera que você seja forte o tempo todo. O que Ele espera é que você confie. Pense agora nas áreas da sua vida que você tem deixado de lado. Talvez você tenha dito para si mesmo, eu resolvo isso depois. Mas o depois pode ser tarde demais. O inimigo trabalha com o tempo. Ele sabe que quanto mais você adia, mais ele ganha espaço. A procrastinação é uma das armas mais sutis do mal. Você acha que está no controle, mas na verdade está apenas adiando o inevitável. Se o seu coração está apertado agora, não fuja dessa sensação. Ela é o reflexo do Espírito Santo trabalhando dentro de você. Não é desconforto sem propósito, é um chamado para despertar. Deus está sacudindo o que estava adormecido, porque Ele sabe que se você continuar ignorando, o que hoje é um alerta pode se transformar em uma crise. Mas aqui está a boa notícia: você ainda tem tempo. O fato de estar ouvindo isso agora significa que Deus está te dando a chance de agir antes que algo irreversível aconteça. Ele já preparou o livramento. A provisão já existe. O que falta é você se posicionar para receber. Agora, feche os olhos por um instante e imagine a sua vida livre de tudo o que te prende, a sua casa cercada por uma paz que não depende das circunstâncias, o seu coração leve porque você finalmente decidiu enfrentar o que precisava ser enfrentado. Isso não é um sonho distante, é uma realidade possível. Mas começa com uma decisão: agir agora. E enquanto você reflete sobre isso, quero que lembre de uma verdade poderosa. Deus nunca envia um aviso sem preparar uma saída. O que Ele revela, Ele redime. O que Ele expõe, Ele cura. O que Ele confronta, Ele transforma. Você não está sozinho nessa jornada. O céu inteiro está ao seu lado, esperando apenas o seu sim para liberar o que já está pronto para você. Agora, respire profundamente e sinta o peso da presença que te envolve enquanto lê cada palavra. Não é uma sensação comum. O que você está sentindo agora é um movimento espiritual, uma sacudida na alma, um chamado que ecoa para além da razão. Não ignore isso. É o som do céu batendo à porta do seu coração, pedindo sua atenção para algo que não pode mais ser adiado. Você já percebeu como, em momentos de maior fragilidade, as vozes ao redor parecem mais altas? As preocupações gritam, o medo sussurra com insistência,
e a ansiedade tenta ocupar um espaço que deveria ser da paz. Mas, no meio desse caos, há uma voz que não compete por atenção. Ela permanece firme, constante, esperando que você a reconheça. É a voz de Deus, que não se impõe, mas te chama com uma autoridade serena, capaz de silenciar até a mais barulhenta das tempestades. Talvez, até agora, você tenha tentado resolver tudo com suas próprias forças. Carregou pesos que não eram seus, lutou batalhas sem perceber que o verdadeiro inimigo não estava do lado de fora, mas em estratégias invisíveis que minavam sua paz dia após dia. O maior engano do adversário é fazer você acreditar que está sozinho, que precisa lidar com tudo sem apoio. Mas hoje, esta mensagem atravessa essa mentira e expõe a verdade. Você nunca esteve só. Nunca. O fato de você ter chegado até aqui, ouvindo cada palavra, é uma prova viva de que o céu te persegue com amor. E esse amor não é passivo, ele é ativo, presente, disposto a intervir antes que o pior aconteça. Deus está te dizendo agora: eu vi o que você não viu. Eu percebi o que você ignorou e por isso estou aqui. Não para te julgar, mas para te alertar e proteger. Há momentos na vida em que um simples aviso pode ser a diferença entre o caos e o livramento. E este é um desses momentos. O que está sendo dito aqui é mais do que um conselho. É uma direção. Você sabe lá no fundo que existe algo que precisa ser ajustado. Uma conversa que você tem evitado, uma decisão que tem adiado, um perdão que você sabe que precisa liberar. Não porque alguém merece, mas porque você merece a liberdade que o perdão traz. Declare agora com fé nos comentários: eu escolho ouvir a voz de Deus acima de qualquer medo. Escrever isso não é um ritual vazio. É um ato de coragem espiritual. É uma forma de selar no visível aquilo que o seu coração já está aceitando no invisível. Cada palavra que você libera com fé constrói uma muralha ao seu redor, uma proteção que o inimigo não pode atravessar. E quando você se posiciona assim, o céu responde, não com promessas vazias, mas com ações concretas. Lembre-se do que está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Perceba a ordem. Primeiro você clama, depois ele responde. O clamor é o seu movimento, a resposta é o movimento de Deus. Ele está pronto, mas espera que você dê o passo da fé. Agora olhe para dentro de você. O que tem te impedido de avançar? O medo do desconhecido? A culpa por erros do passado? O cansaço de tantas tentativas frustradas? Seja o que for, Deus está dizendo: nada disso define quem você é. O que te define é o meu propósito em você, e ele continua de pé, apesar de tudo. Talvez você sinta que já falhou tantas vezes que não merece mais uma chance. Mas a graça de Deus não é sobre merecimento, é sobre amor incondicional. Não há um número limite de tentativas quando se trata de recomeços com Deus. Cada novo dia é uma prova disso. O sol nasce para todos, inclusive para quem acha que não merece mais luz. O inimigo quer que você acredite que já é tarde demais. Mas a verdade é que se você está ouvindo esta mensagem agora, é porque ainda há tempo. Tempo para mudar, para corrigir rotas, para reconstruir o que foi quebrado. E não importa o quão devastador o cenário pareça, o Deus que criou o universo com uma palavra pode restaurar qualquer coisa com um simples toque. Pense nas áreas da sua vida que parecem secas, sem esperança, como um terreno árido que não vê chuva há anos. Agora imagine Deus derramando água viva sobre cada canto seco do seu coração, fazendo brotar vida onde você achava que só existia estéril desolação. Ele faz isso. Ele transforma desertos em jardins, dores em testemunhos, finais trágicos em começos gloriosos. Mas há uma condição: você precisa permitir.
O livre-arbítrio é o maior presente e o maior desafio que Deus nos deu. Ele não força a entrada em nenhum coração. Ele espera ser convidado. E hoje, enquanto você lê estas palavras, esse convite está implícito. Não é uma exigência, é uma oportunidade. Agora, feche os olhos por um momento e ouça o que o silêncio ao seu redor está tentando dizer. Às vezes, Deus fala no sussurro, não no estrondo. E talvez o que você mais precise agora não sejam respostas, mas paz. A paz que excede todo o entendimento, aquela que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que, mesmo sem entender tudo, você está seguro nas mãos de quem entende. Lembre-se, o alerta que você recebeu não é uma sentença de medo, mas um chamado à ação. Não é para te paralisar, mas para te despertar. O inimigo quer que você fique preso no "e se", mas Deus quer que você se mova no "ainda que". Ainda que o cenário pareça impossível, ainda que o medo tente gritar mais alto, ainda que as circunstâncias digam o contrário, Deus continua soberano. O que você faz com esta mensagem definirá o impacto dela na sua vida. Você pode tratá-la como apenas mais um texto motivacional, ou pode reconhecê-la como o que realmente é, um chamado divino para uma transformação real. A escolha é sua. Agora preste atenção, porque o que vou compartilhar a partir daqui carrega o peso de algo que pode mudar o rumo da sua história. Não são apenas palavras, não é uma sequência aleatória de frases bonitas para consolar o coração. O que você está ouvindo agora é um eco do céu, uma convocação direta para que você desperte para uma realidade que talvez tenha ignorado por tempo demais. Imagine que você está em um navio, navegando por águas calmas, mas sem perceber que, à distância, uma tempestade se forma. O céu ainda parece claro, o vento suave, e tudo parece sob controle. Mas a tempestade não se preocupa com o que você sente. Ela se aproxima de qualquer forma. O que faz a diferença não é o aviso da tempestade, mas o que você faz quando o aviso chega. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Este é o aviso. O mar pode parecer calmo, mas há algo se formando além do horizonte. E o mais poderoso é saber que Deus não te deixa à deriva. Ele não espera que você descubra as coisas sozinho. Ele avisa, ele orienta, ele antecipa o perigo para que você possa se preparar. O que você faz com essa revelação é o que determinará se o impacto será devastador ou se você passará por isso protegido, guardado e em paz. O alerta de Deus nunca vem para causar pânico, mas para gerar preparo. Talvez até este momento você tenha subestimado sinais sutis, pequenas situações desconfortáveis que você classificou como coincidências, sentimentos que você ignorou por parecerem irracionais. Mas a verdade é que o Espírito de Deus sussurra antes de gritar. Ele tenta chamar sua atenção em detalhes, porque ele sabe que muitas vezes é no silêncio que ouvimos com mais clareza. Agora, pergunte a si mesmo: o que eu tenho ignorado? Qual área da minha vida eu deixei vulnerável, achando que estava tudo bem? Pode ser a relação com sua família, um problema de saúde que você adiou cuidar, uma área da sua vida espiritual que foi ficando em segundo plano. O inimigo não busca grandes brechas, ele se aproveita das pequenas porque sabe que é nelas que, com o tempo, ele cria espaço para algo maior. Mas hoje, você está diante de uma oportunidade que muitos ignoram. Você está ouvindo um chamado para se levantar antes que o caos bata à sua porta. E não é sobre viver com medo, é sobre viver em vigilância. Há uma diferença entre estar ansioso pelo que pode dar errado e estar preparado para o que Deus já te avisou que precisa ser enfrentado. Se essa mensagem está tocando algo dentro de você, escreva nos comentários com convicção:
Eu estou atento. Minha vida e minha casa estão sob o cuidado de Deus. Essas palavras não são apenas um gesto simbólico. Elas são um ato de fé, uma declaração que ecoa no mundo espiritual, afirmando que você escolheu não ignorar o aviso, mas se posicionar com coragem e confiança. Lembre-se do que está escrito em Salmos 121, 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse não é um versículo para decorar, mas para viver. Deus não promete ausência de desafios. Ele promete presença constante. Ele não diz que o mal não tentará se aproximar, mas afirma que ele será a barreira entre você e aquilo que tenta te destruir. Agora, pense na sua rotina. Quantas vezes você seguiu o dia no automático sem perceber que estava se afastando, pouco a pouco, do lugar de segurança espiritual? Não porque você quis, mas porque o cansaço da vida, as distrações, as urgências do dia a dia foram roubando, aos poucos, o espaço que deveria ser reservado para a sua conexão com Deus. O problema não é o cansaço em si. O problema é o que você faz quando percebe que está cansado. O alerta de hoje é para que você recupere o terreno perdido, para que você se lembre de quem você é, de quem está com você e de que tipo de vida você foi chamado a viver. Uma vida de paz que não depende das circunstâncias, de segurança que não é frágil como as promessas do mundo, mas sólida como as promessas de Deus. Talvez você tenha perdido algumas batalhas. Talvez existam cicatrizes que ainda doem, mas isso não significa que a guerra está perdida. As cicatrizes são provas de que você sobreviveu. E se você sobreviveu até aqui, é porque ainda há um propósito para ser cumprido. O inimigo pode ter tentado muitas coisas, mas ele falhou em uma. Ele não conseguiu te parar. Você ainda está aqui. Você ainda está ouvindo. E isso é uma vitória. Mas agora é hora de fazer mais do que apenas resistir. É hora de avançar, de se posicionar de uma forma que o inimigo não espera, porque ele acha que depois de tudo que você passou, você está fraco demais para lutar. O que ele não sabe é que no momento em que você reconhece sua fraqueza diante de Deus, é exatamente quando você se torna mais forte. Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu sozinho, sem ninguém para entender o que você estava passando? E mesmo assim, em algum momento, você sentiu um alívio inesperado, uma força que você não sabia de onde vinha. Não foi coincidência, foi Deus. Ele esteve lá em cada detalhe, mesmo quando você achava que estava sozinho. E é por isso que ele te trouxe até esta mensagem. Para te lembrar que assim como ele esteve lá antes, ele está aqui agora. Não importa o tamanho da tempestade que se aproxima. O que importa é que você tem o Criador do universo ao seu lado. O mesmo Deus que acalma o mar com uma palavra é o Deus que está falando com você agora. Então, o que você vai fazer com isso? Vai tratar como apenas mais uma mensagem? Ou vai entender que é um chamado direto para você, um alerta que pode ser o início de uma transformação que você nem imaginava ser possível? Agora, feche os olhos por um momento e sinta o que está acontecendo dentro de você. Não ignore. O desconforto que você sente é o seu espírito reconhecendo que há algo que precisa ser realinhado. É o início de um despertar, o primeiro passo para um novo tempo. Imagine o silêncio de uma noite escura, quando tudo ao seu redor parece calmo, mas há algo em você que não consegue repousar. O coração inquieto, a mente cheia de pensamentos que você tenta ignorar, mas que insistem em voltar. Talvez você já tenha passado por noites assim, em que o corpo está cansado, mas a alma parece em alerta. E você se pergunta: o que está acontecendo comigo? Isso não é apenas um acúmulo de preocupações do dia. Muitas vezes é o reflexo de algo mais profundo, um chamado sutil que você ainda não conseguiu decifrar. O Espírito de Deus fala assim:
Não com trovões, nem com vozes estrondosas, mas em um sussurro suave que só quem está atento consegue perceber. E se você sente isso agora, é porque este momento foi desenhado exatamente para você. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Não é coincidência que, em meio a tantas coisas que poderiam ocupar o seu tempo, você esteja aqui, lendo cada palavra com o coração apertado, sentindo que há algo mais para entender. Deus está te chamando para perceber o invisível, para despertar para realidades que seus olhos naturais não conseguem enxergar.